Você sabia que há um pecado gravíssimo na Bíblia e você pode estar o cometendo agora mesmo, sem nem perceber? Um pecado que não possui perdão, por ele ir contra todos os princípios da criação e da fé em Cristo. Quem comete esse pecado se afasta do Senhor e se afunda cada vez mais em escuridão e trevas. Não é um pecado qualquer. É como uma sombra invisível que nos persegue a cada passo e tem o poder de ditar o desenrolar de nossa vida como um todo. Tanto das nossas relações pessoais, planos de futuro, carreira profissional, saúde física, saúde mental e a mais importante de todas, nossa saúde espiritual. Você quer saber de que pecado estou falando? Então vamos para o vídeo, mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E vamos lá! A blasfêmia contra o Espírito Santo é amplamente considerada o pecado mais grave mencionado na Bíblia, e sua gravidade é destacada por Jesus em passagens como Marcos 3, versículos 28 a 29 e Mateus 12, do 31 a 32. Nessas ocasiões, Jesus afirma que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é descrita como um pecado imperdoável, tanto nesta era quanto na que há de vir. Essa declaração de Jesus gera muitas reflexões e debates, pois parece contrastar com a ideia da infinita misericórdia de Deus. No entanto, a imperdoabilidade desse pecado não está relacionada a uma limitação do poder ou da bondade divina, mas à disposição do coração humano que, ao rejeitar completamente a ação do Espírito Santo, se coloca em um estado de endurecimento espiritual que impede o arrependimento e, consequentemente, o perdão. Então, a imperdoabilidade desse pecado não está relacionada a uma limitação do poder ou da bondade divina, mas à disposição do coração humano que, ao rejeitar completamente a ação do Espírito Santo, se coloca em um estado de endurecimento espiritual que impede o arrependimento e, consequentemente, o perdão. Para entender melhor o que constitui a blasfêmia contra o Espírito Santo, é importante examinar o contexto em que Jesus fala sobre isso. Nos Evangelhos, Jesus realiza milagres e expulsa demônios pelo poder do Espírito Santo, demonstrando claramente a ação de Deus em seu ministério. No entanto, alguns fariseus, em vez de reconhecer a obra divina, acusam Jesus de agir pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Essa atribuição da obra de Deus a forças malignas é o exemplo clássico de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não se trata de um simples erro ou de uma dúvida momentânea, mas de uma rejeição consciente e deliberada da verdade, mesmo diante de evidências claras e incontestáveis. A gravidade desse pecado reside no fato de que ele reflete um coração completamente endurecido, que se recusa a reconhecer a verdade e a graça de Deus. É uma resistência voluntária e persistente à ação do Espírito Santo que impede a pessoa de se arrepender e de se voltar para Deus. Enquanto outros pecados podem ser perdoados mediante o arrependimento e a fé, a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável porque a pessoa que a comete se coloca em um estado de rejeição total à fonte de perdão e salvação. Em outras palavras, não é que Deus não queira perdoar, mas que a pessoa, ao rejeitar o Espírito Santo, se fecha completamente à possibilidade de receber o perdão. É importante ressaltar que a preocupação em ter cometido esse pecado muitas vezes é um indicativo de que ele não foi cometido. Quem teme ter blasfemado contra o Espírito Santo geralmente demonstra uma sensibilidade espiritual e um desejo de estar em harmonia com Deus, o que é incompatível com o endurecer de coração característico desse pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é algo que alguém cometeria por acidente ou em um momento de fraqueza. É uma atitude persistente e deliberada de rejeição à obra divina.
Por fim, a menção a esse pecado serve como um alerta solene sobre o perigo de se fechar à ação de Deus e de resistir à verdade. Ao mesmo tempo, é um chamado à humildade, ao arrependimento e à abertura para reconhecer e aceitar a obra do Espírito Santo em nossas vidas. A blasfêmia contra o Espírito Santo nos lembra da importância de manter um coração sensível e receptivo à voz de Deus, evitando o endurecimento que pode nos afastar definitivamente de sua graça. A imperdoabilidade desse pecado, portanto, não está em Deus, mas na disposição do ser humano que, ao rejeitar a ação do Espírito Santo, se coloca fora do alcance da salvação. É um pecado que não ocorre por acidente ou em um momento de fraqueza, mas resulta de uma atitude persistente e consciente de resistência à verdade, mesmo diante de evidências claras da presença e do poder de Deus. Isso nos leva a entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato isolado, mas um estado de coração que se recusa a reconhecer e se submeter à obra divina. No entanto, é crucial destacar que a preocupação em ter cometido esse pecado muitas vezes é um sinal de que ele não foi cometido. Quem teme ter blasfemado contra o Espírito Santo geralmente demonstra uma sensibilidade espiritual e um desejo de estar em harmonia com Deus, o que é incompatível com o endurecimento de coração característico desse pecado. Isso nos traz um alento. Aqueles que buscam a Deus, que se arrependem de seus erros e que desejam viver em obediência à sua vontade, estão longe de ter cometido esse pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo, antes de tudo, um alerta para aqueles que se fecham voluntariamente à ação de Deus, resistindo à verdade de maneira persistente e deliberada. Por fim, a reflexão sobre esse tema nos leva a um chamado à humildade, ao arrependimento e à abertura para a obra do Espírito Santo em nossas vidas. A blasfêmia contra o Espírito Santo nos lembra da importância de manter um coração sensível e receptivo à voz de Deus, evitando o endurecimento que pode nos afastar definitivamente de sua graça e misericórdia. É um convite a examinarmos constantemente nossas atitudes e motivações, buscando sempre reconhecer e valorizar a ação de Deus em nosso meio. Ao fazermos isso, nos colocamos em uma posição de dependência e submissão ao Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie, nos transforme e nos conduza à plenitude da vida em Cristo. Assim, longe de ser um motivo de desespero, esse tema nos inspira a viver com temor e tremor, em constante busca por um coração quebrantado e aberto à vontade de Deus. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Deus abençoe a todos e até a próxima.